Minha querida amiga, existe um silêncio ao seu redor que mais ninguém consegue perceber. Não é aquele silêncio de estar sozinho. É aquele que aparece pouco antes do destino se manifestar. Você tem sentido isso ultimamente, não é? Aquela sensação estranha no peito. Aqueles momentos em que o coração fica pesado sem motivo aparente. As lembranças que voltam em horários inesperados. A impressão de que alguém, em algum lugar, está pensando em você com uma intensidade que já não consegue mais controlar. Sou Andrea Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Algo está acontecendo por baixo da superfície da sua vida, e hoje acredito que sua alma foi trazida até aqui por um motivo. Porque a pessoa ligada ao seu coração chegou a um ponto limite. Ela sente sua falta mais profundamente do que consegue expressar. O que você ainda não percebeu é que o silêncio dela nunca foi sinal de que deixou de se importar. Era medo, era confusão, era uma questão de tempo. Eram feridas que ela mesma não entendia completamente. Mesmo assim, nos momentos em que o mundo fica quieto, a energia de vocês se encontra, como ondas sob uma lua escondida. É por isso que seu espírito tem estado inquieto. É por isso que certas músicas parecem soar diferente. É por isso que lugares conhecidos trazem emoções inesperadas. É por isso que sua intuição continua sussurrando que algo está para acontecer, porque realmente está. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. A conversa que se aproxima de você não será comum. Ela vai mexer com algo dentro dos dois. Mas antes que esse momento chegue, existem verdades que seu coração precisa compreender. Porque se essa mensagem tivesse chegado cedo demais, você talvez a tivesse ignorado. E se tivesse chegado tarde demais, seu coração já poderia ter fechado essa porta. A pessoa para quem sua alma continua se voltando vem lutando contra sentimentos dos quais já não consegue mais fugir. Ela tentou se distrair, tentou convencer a si mesma de que estava bem. Mergulhou em rotinas, obrigações, conversas e movimento constante. Mas de alguma forma sua presença continuava voltando, quieta, forte, sem ser chamada. Não porque você a controla, não porque exerce algum tipo de poder sobre os pensamentos dela, mas porque certas conexões deixam marcas na alma. E em minha prática clínica, ao longo de décadas acompanhando pessoas que tentaram apagar vínculos profundos, aprendi que quanto mais alguém foge de uma conexão verdadeira, mais ela ressurge, porque o que é genuíno não desaparece. Ele espera. A ausência de você se tornou algo impossível de ignorar para ela. Existe algo que ela precisa dizer há muito tempo. Palavras que ensaiou em pensamento, que construiu cuidadosamente na mente, mas nunca colocou para fora. Não porque os sentimentos fossem fracos, mas justamente porque eram fortes demais. Fortes o suficiente para revelar tudo aquilo que ela se esforçou tanto para esconder. A vulnerabilidade sempre a assustou mais do que noites sem dormir. Ela preferia carregar a emoção sozinha, a correr o risco de mostrar o quanto sente. Mas algo vem mudando, devagar, silenciosamente, quase sem que ela perceba. As barreiras em que ela confiava já não parecem tão firmes. A distância que antes usava como proteção já não parece segura. O silêncio que antes trazia conforto agora se tornou insuportável. Talvez isso explique o que você tem sentido ultimamente. Suas próprias emoções ficaram mais intensas, tristeza sem motivo, lembranças inesperadas, ondas de sentimento que surgem sem aviso. Você pensou que fosse coincidência, talvez nostalgia, mas há mais acontecendo do que parece, porque quando duas pessoas continuam profundamente conectadas, o coração costuma perceber o movimento antes de a mente entender. E algo está se movendo, algo está mudando, algo está se transformando, e nenhum dos dois consegue mais impedir isso. O que torna essa conexão tão poderosa é que a separação entre vocês nunca foi um castigo, foi uma preparação. Eu sei que houve noites em que você duvidou de si mesmo, momentos em que se perguntou por que alguém tão conectado ao meu espírito pode simplesmente desaparecer no silêncio.
Você reviveu conversas, buscou respostas, carregou perguntas que ninguém parecia capaz de responder. Mas o que parecia rejeição muitas vezes tinha pouco a ver com o seu valor. Ela estava enfrentando batalhas internas, batalhas de medo, de tempo, de emoções para as quais ainda não estava preparada. E como não conseguia encarar esses sentimentos, se afastou deles. Só que ao se afastar das emoções, também se afastou de você. Por um tempo, ela se convenceu de que a distância resolveria tudo, que o tempo enfraqueceria a conexão, que eventualmente pararia de pensar em você. Mas aconteceu o contrário. A distância trouxe clareza. O silêncio trouxe percepção. A ausência trouxe entendimento. Quanto mais longe ela se afastava, mais consciente emocionalmente se tornava. E agora ela começa a entender algo que já não pode mais ignorar. Algumas pessoas entram em nossas vidas e mudam para sempre o cenário emocional do nosso mundo. Não através de grandes gestos, nem por um momento perfeito, mas simplesmente pela presença. Você se tornou uma dessas pessoas para ela, alguém com quem ela compara todos os outros sem nem perceber, alguém cuja ausência ainda ecoa em momentos comuns, uma música, um perfume familiar, certa hora da noite, uma lembrança que surge do nada. Toda vez que isso acontece, ela sente a mesma coisa, saudade. Aquele tipo que chega sem avisar e se recusa a ir embora. Aquele que mantém alguém acordado, olhando para o escuro, se perguntando se esperou tempo demais, se perdeu algo que nunca deveria ter perdido. E ultimamente esses pensamentos ficaram mais fortes, porque ela está chegando a uma encruzilhada. Um caminho leva de volta ao silêncio, o outro leva à verdade, à honestidade, à vulnerabilidade, a finalmente dizer o que ficou escondido. Essa escolha está se tornando impossível de evitar. E quanto mais perto ela chega dessa decisão, mais forte a sua presença ressoa dentro dela. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. É por isso que sua intuição anda diferente. É por isso que seu espírito continua percebendo o movimento. Porque, no fundo, uma parte de você já sabe. Essa história não terminou. O capítulo que parecia encerrado só foi pausado. E em algum lugar, hoje à noite, enquanto você segue vivendo, curando suas feridas, crescendo e se tornando mais forte do que imagina, outra pessoa carrega seu nome dentro do coração com mais intensidade do que nunca. Ela pode não entender tudo isso completamente, pode não saber exatamente o que vem a seguir. Mas há uma coisa que já não consegue mais negar. A noite só ficou quieta por um tempo, e agora algo se prepara para falar de novo. A verdade escondida é esta: a separação não existiu para destruir a conexão, existiu para revelá-la. Porque algumas pessoas só entendem o valor de uma presença depois de sentir sua ausência. E a ausência de você ensinou a ela lições que a sua presença jamais poderia ensinar. Ensinou o que realmente importava, o que permanecia, quais emoções eram verdadeiras e quais eram passageiras. Por mais que ela tentasse seguir em frente sem encarar essas verdades, elas continuavam a persegui-la. Agora ela está diante de uma decisão que pode mudar tudo. Uma decisão que exige coragem, que pede que ela seja emocionalmente honesta como nunca foi antes. Quanto mais esse momento se aproxima, mais inquieto fica o seu espírito. Porque no fundo ela já sabe. Há palavras que não podem mais ficar caladas. Há sentimentos que não podem mais ficar escondidos. E existe uma conexão que se recusa a desaparecer. Houve um tempo em que essa conexão parecia impossível de explicar. Um tempo em que os sentimentos pareciam maiores do que as circunstâncias. Um tempo em que ambos tentavam entender algo que o coração já reconhecia, muito antes de a mente perceber. E ultimamente algo vem mudando dentro dela. Não de repente, não de forma dramática, mas devagar, silenciosamente, como o amanhecer que chega antes de alguém notar o céu mudando de cor. Há momentos agora em que ela para no meio da rotina e pensa em você com tanta força que se surpreende. Uma música conhecida começa a tocar. Um lugar lembra uma conversa antiga. Uma memória volta com uma clareza inesperada. E por alguns instantes, tudo o mais desaparece. Ela pode estar cercada de gente, ocupada com responsabilidades, concentrada em coisas totalmente diferentes.
Mas a sua presença invade a mente dela assim mesmo, não porque ela chama, mas porque simplesmente chega sozinha. E isso tem se tornado cada vez mais difícil de ignorar. Por muito tempo, ela acreditou que conseguiria seguir em frente sem lidar com o que sentia. Achou que o tempo apagaria a conexão, que a distância a enfraqueceria, que a vida a levaria para outro lugar. Mas toda tentativa de se afastar emocionalmente parecia levá-la de volta à mesma constatação. Você importa mais do que ela esperava, mais do que planejou, mais do que estava disposta a admitir. E essa constatação vem transformando-a por dentro. Em minha experiência clínica, vejo isso com frequência. Algumas pessoas têm medo de perder o amor, mas outras têm medo de encontrá-lo. Porque o amor verdadeiro exige coisas que o conforto nunca exige. Ele pede honestidade, pede vulnerabilidade, pede coragem. E ter coragem é difícil quando alguém passou anos se protegendo. Havia partes do coração dela que ela achava que ficariam escondidas para sempre. Medos antigos, decepções antigas, feridas antigas. Os pedaços de si mesma que ela aprendeu a esconder atrás da força aparente. Mas de alguma forma, a sua presença continuava tocando esses lugares escondidos. Não pela força, não pela pressão, apenas por ser quem você é. E isso a assustou mais do que ela jamais admitiu. Quando alguém te enxerga de verdade, fica impossível continuar fingindo. As máscaras pesam mais. As barreiras ficam mais difíceis de manter. A distância deixa de parecer segura. E eventualmente chega um ponto em que a honestidade se torna mais fácil do que continuar evitando. É exatamente aí que ela está agora, entre o medo e a verdade, entre o silêncio e a expressão, entre quem ela foi e quem está se tornando. O curioso é que ela começou a notar sinais em todo lugar, não necessariamente dramáticos, pequenos, significativos, uma conversa sobre amor surgindo do nada, uma lembrança voltando na hora certa, um sonho que continua na mente depois de acordar, um sentimento que ela não sabe explicar. No início, ela ignorava esses momentos. Depois começou a perceber com que frequência aconteciam. Agora já não consegue mais fingir que não vê. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. A outra verdade que ela está apenas começando a entender. Ela sente falta de mais do que a sua presença. Sente falta de como se sentia ao seu lado. Da versão dela mesma que aparecia quando você estava por perto. A versão que se sentia esperançosa, aberta, viva. A versão que acreditava que a vida ainda guardava surpresas boas. Ao longo da minha prática, aprendi que muitas vezes as pessoas pensam que sentem falta de alguém, quando na verdade sentem falta de quem se tornaram na presença dessa pessoa. E esses sentimentos são raros, muito mais raros do que a maioria imagina. Por isso essa lembrança continua viva. Por isso a saudade não passa. Por isso a distância já não parece sustentável. Por muito tempo ela acreditou que o silêncio a protegia. Agora está começando a perceber que o silêncio também a machucava, porque todo sentimento não dito continua crescendo. Toda verdade evitada continua esperando. Toda emoção enterrada continua procurando um caminho de volta à luz. E existe uma verdade em particular da qual ela não consegue mais fugir. Ela nunca deixou de se importar. Talvez tenha tentado. Talvez tenha se convencido de que sim. Talvez tenha desejado acreditar nisso. Mas o coração tem sua própria memória, e o dela se lembra de tudo. As conversas, as risadas, a conexão, os momentos que pareciam pequenos na época, mas que depois ganharam enorme importância. As coisas que nunca foram ditas, os sentimentos que nunca foram explicados, as palavras que ela gostaria de ter falado. Tudo isso continua ali. E ultimamente essas lembranças se tornaram mais fortes do que suas desculpas, mais fortes do que seus medos, mais fortes do que as histórias que ela contava a si mesma sobre por que era mais fácil ficar em silêncio. Algo dentro dela está começando a entender que nem toda oportunidade espera para sempre. Que nem toda conexão volta, que nem toda pessoa fica disponível indefinidamente. E pela primeira vez, ela está se permitindo considerar uma possibilidade que evitou por muito tempo, e se perder você se tornasse o maior arrependimento da vida dela. Essa pergunta muda as pessoas.
Algumas percepções chegam devagar, outras chegam como um raio. Essa, em especial, vem chegando aos poucos, crescendo com o tempo, ficando mais forte a cada dia. E agora ela pesa dentro do coração dela, exigindo atenção, exigindo honestidade, exigindo ação. Por isso a energia dessa conexão parece diferente. Porque a fase de espera está mudando, o silêncio está mudando, a distância emocional está mudando. Em minha experiência, o universo costuma ficar muito quieto pouco antes de algo importante acontecer. E ultimamente existe uma quietude estranha em torno dessa conexão, não de vazio, mas de preparação. Como se a própria vida estivesse prendendo a respiração. Como se algo importante estivesse ganhando força nos bastidores. Você talvez ainda não veja isso, talvez ainda não entenda completamente, mas seu espírito sente. Por isso essas palavras fazem sentido para você. Porque no fundo você já sabe que algo começou a se mover. E em algum lugar, hoje à noite, enquanto você segue seu caminho, outra pessoa está encarando sentimentos que já não consegue mais negar. Está começando a entender que algumas verdades ficam mais pesadas quanto mais tempo permanecem sem ser ditas. E a verdade que ela carrega sobre você já se tornou bastante pesada. Há momentos agora em que ela se pega olhando para o nada sem perceber. Uma lembrança sua surge de repente e interrompe o que ela está fazendo. Um detalhe simples, uma expressão conhecida, uma conversa que ela revive inúmeras vezes. Algo que parecia comum na hora, mas que agora é impossível de esquecer. E toda vez que isso volta, carrega a mesma mensagem. Você importou mais do que ela permitiu admitir. Quanto mais ela tentava reprimir esses sentimentos, mais fortes ficavam. Quanto mais tentava se afastar, mais se via. Quanto mais tentava se convencer de que estava bem, menos convincente a história ficava, porque coisas inacabadas sempre acabam voltando. Havia lições escondidas dentro da distância, lições que nenhum dos dois conseguiria aprender estando juntos. Você estava aprendendo a valorizar sua própria paz, a parar de correr atrás de respostas, a se manter firme mesmo quando o coração se sentia inseguro. Enquanto isso, ela aprendia algo completamente diferente. Aprendia o que é sentir ausência, o que é sentir arrependimento, o que é sentir saudade. E principalmente o que é realmente perder alguém importante. Algumas lições só chegam depois que algo se vai. E essa lição a mudou. Existem noites agora em que ela pensa em entrar em contato, não por impulso, não de forma casual, mas com seriedade. Ela imagina a conversa. Imagina ouvir sua voz. Imagina como seria finalmente parar de carregar esse sentimento sozinha. E então o medo aparece. O medo sempre chega antes da coragem. Ele sussurra perguntas. E se já se passou tempo demais? E se você seguiu em frente? E se ela estragou algo que não tem mais conserto? Essas perguntas a fizeram hesitar mais do que você imagina. Mas algo mais forte tem se levantado contra esse medo. Algo chamado verdade. E a verdade fica mais alta quando é ignorada por muito tempo. Recentemente, ela teve uma percepção que mudou tudo. Não aconteceu em um momento dramático. Aconteceu de forma silenciosa. Do jeito que as percepções mais importantes costumam acontecer. Talvez ela tenha visto algo que lembrou você. Talvez tenha ouvido uma música. Talvez tenha se pego comparando outra pessoa a você sem querer. Seja qual for o motivo, o resultado foi o mesmo. Ela entendeu que ninguém realmente ocupou o seu lugar. A vida seguiu, os dias passaram, novas experiências vieram e se foram. Mas o espaço que você ocupa dentro do coração dela permaneceu intacto. Essa percepção a assustou. Porque tornou tudo real. Sem mais fingimento, sem mais distrações, sem mais desculpas. Só a verdade. Muitas pessoas acham que o silêncio significa indiferença. Na minha prática clínica, aprendi que o silêncio muitas vezes significa exatamente o oposto. Ele acontece quando a emoção fica maior do que a pessoa sabe lidar. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Os sentimentos nunca desapareceram. As palavras é que nunca saíram. Mas agora essas palavras estão cada vez mais perto do que nunca. Cada lembrança, cada coisa que a faz pensar em você, cada noite mal dormida, tudo isso está construindo algo. E ela sente isso. Sabe que um momento decisivo está chegando.
Pode não saber exatamente quando, pode não saber exatamente como, mas sabe que não vai conseguir continuar carregando isso. Quando alguém percebe que não consegue mais conviver com o silêncio, agir se torna inevitável. Talvez devagar, talvez com receio, mas inevitável. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. É por isso que sua intuição tem falado tão alto. Seu espírito sente o que os olhos ainda não conseguem ver. A distância emocional entre vocês está diminuindo. As barreiras estão enfraquecendo. A resistência está desaparecendo. E por baixo de tudo isso, algo poderoso está despertando. Esperança. Não fantasia, não ilusão. A esperança que aparece quando a verdade começa a vir à tona. A que surge quando alguém finalmente se sente pronto para encarar o que sente. Quando essas palavras finalmente chegarem, e acredito que chegarão, talvez não sejam do jeito que você imaginou. Talvez não venham cheias de confiança perfeita. Talvez não cheguem com todas as respostas prontas. Mas o que vai tornar esse momento especial é que ele será real. Porque sentimentos verdadeiros raramente chegam perfeitos. Eles chegam sinceros. E sinceridade é exatamente o que tem faltado entre vocês há tempo demais.